No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário Iridium, um fundo imobiliário que paga dividendos impressionantes, que tem uma carteira muito bem diversificada e aí virou a menina dos olhos de muitos investidores em fundos imobiliários. Nesse vídeo aqui, eu e o José, o José, especialista em fundos imobiliários aqui do Clube do Valor, vamos falar sobre esse fundo imobiliário. A gente vai te mostrar por dentro da carteira dele como é que é essa diversificação, no que ele investe. Vamos te mostrar também se esse fundo está barato sim ou não e se vale a pena pra gente aqui do Clube do Valor, falando como porta-voz do Clube do Valor, a gestora que eu cofundei, se vale a pena investir nele, sim ou não. Então não enxergue esse vídeo aqui como uma diquinha, uma recomendação, não é nada disso, tá? Sou eu aqui como gestor de recursos, trazendo informações claras e transparentes sobre os ativos que a gente investe ou não, e explicando por que a gente investe ou não, isso você vai descobrir no final desse vídeo. Então se isso parece interessante pra você, senta o dedo aqui no like, enquanto roda a vinheta, deixa teu comentário. Tu investe em Iridium, sim ou não? IRDM11, o fundo Iridium Recebíveis Imobiliários. Ele é um fundo de papel que mais especificamente investe nesses recebíveis imobiliários, em títulos de renda fixa atrelados a operações imobiliárias que a gente vai te mostrar logo mais. A gestão desse fundo é feita pela Iridium Gestão de Recursos Limitada e a administração e custódia dele é feito pelo BTG Pactual. Bom, vamos dar uma olhada então no que investe esse fundo no detalhe. Mais especificamente, 53,96% da carteira do fundo está investida em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários. E esse fundo, assim como vários outros fundos de papel, ele também tem uma carteira bastante diversificada, como você está vendo na tela aqui agora. São vários títulos diferentes, de vários setores diferentes. Além disso, ele tem também um pouco mais de 1/3 da carteira investida em cotas de outros fundos imobiliários. Fundos de papel geralmente costumam investir um pouco em outros fundos imobiliários também, conforme está aparecendo aqui na tela. Também são vários e vários fundos imobiliários que esse fundo também investe. E por fim, ele também tem ali um pouquinho mais de 10% do patrimônio investido em renda fixa. E tudo isso garante uma carteira de ativos que está atrelada a diversos indicadores diferentes, como está aparecendo nessa tabela e nesse gráfico agora na tela. A gente vê vários indicadores, tanto de inflação, como IPCA, como IGPM, como IGPDI, como o nosso querido indicador pós-fixado, né, o CDI. E para investir nessa carteira muito diversificada, que eu acabei de te mostrar, ele também cobra algumas taxas. Tem uma taxa de administração de 0,17% por ano e uma taxa de gestão de 0,83% por ano. E se você gostou dessas informações, José, senta o dedo no like enquanto eu vou falando aqui sobre o passado recente aqui do Iridium, tá? Esse fundo imobiliário, ele recentemente realizou uma nova emissão de cotas, que é a forma que é mais comum aqui no mercado brasileiro de um fundo se capitalizar para crescer. Ele emite cotas, capta recursos e aí faz seus investimentos. E essa última emissão do fundo teve como período de preferência do dia 23 de julho até o dia 5 de agosto. E o objetivo era levantar 507 milhões de reais para realizar novos investimentos, tá? Esses 507 milhões de reais é o equivalente à emissão de 5 milhões de novas cotas, considerando o valor de 101 reais aí por cota, já incluindo aqui os custos do fundo fazer essa oferta. E aí, segundo o time de gestão da Iridium, o objetivo dessa captação é, como eu já antecipei, é fazer novos investimentos no ramo imobiliário. Agora vamos migrar um pouco de falar do fundo em si, dos ativos do fundo, para falar sobre a relação de preço desse fundo, a começar pela cotação. E nesse momento, a cotação desse fundo imobiliário é na faixa de R$ 117,50. Mas eu quero deixar bem claro aqui que a cotação sozinha, por si só, não significa nada, tá? Um fundo cotado a R$ 117 não é mais caro do que um fundo cotado a R$ 17. Tá? Tem uma diferença fundamental entre preço e valor. E quando a gente fala que um fundo imobiliário, que uma ação, que um ativo tá barato, é porque a gente entende que o valor está acima do preço. E em breve aqui a gente já vai falar se o Iridium está barato
ou não. Além disso, esse fundo imobiliário ele está com uma mediana de dividend yield mensal bastante alta, na faixa de 0,92%. Quer dizer, nos últimos 12 meses, a mediana do pagamento foi quase 1% ao mês. E mais do que isso, o dividend yield dos últimos 12 meses desse fundo imobiliário está ali na faixa de 12%. Tá? Mais especificamente 12,26% nesse exato momento, que torna esse fundo como um grande pagador de dividendos. E ainda aqui sobre os dividendos, tem um ponto bem importante a ser explicado sobre essa natureza do dividendo alto, em especial num fundo imobiliário de papel, como o caso do Iridium. E José, explica aí por que esse fundo está com um dividend yield tão alto e se a gente pode esperar esse dividend yield alto aí para o futuro. Então, como você talvez já saiba, a gente está passando por um período bastante interessante aqui no Brasil, que é de alta da inflação. De acordo com essa imagem aqui que está aparecendo do Banco Central do Brasil, a gente consegue ver que a inflação no Brasil hoje está maior do que 8%, que é inclusive mais do que o dobro da meta esperada da inflação aqui no Brasil. Consequentemente, esses fundos que investem em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, como a CRIs, esses títulos, eles são, como eu mesmo te mostrei, eles são indexados a vários indicadores, tanto de inflação como do CDI, ou a Selic, por exemplo. No caso do Iridium, ele tem aproveitado bastante da alta recente dos indicadores de inflação, em especial do IGPM. Se você mora de aluguel, você com certeza já deve ter uma ideia de como é que está o IGPM hoje em dia. Mas o fato é, esses indicadores estão subindo, mas a expectativa não é que eles subam para sempre, ou que eles permaneçam para sempre com esse patamar tão superior à média. Eventualmente, a inflação vai ser mais controlada aqui no Brasil, eventualmente o CDI, a Selic vai parar de subir como está subindo e esses títulos vão, como todos os ativos do mercado financeiro, vão regressar à média. Então, é loucura esperar que um fundo de alta qualidade, com um grande número de investidores, com um grande número de patrimônio, como o Iridium, continue por muito tempo, por muitos anos talvez, pagando esse yield acima de 1% ao mês. Isso está acontecendo atualmente por causa de toda a conjuntura econômica que a gente tem no país, que os títulos que ele investe acabam se aproveitando bastante. Muito bom, José. E é muito importante você que está assistindo esse vídeo só entender o porquê, tá? Não tomar essa análise qualitativa como regra para tomada de decisão, mas pelo menos entender o que está acontecendo, por que os números estão assim, que isso tem tudo a ver na hora que a gente for entender se o fundo é barato ou não. E aliás, se você gostou dessa explicação do José, vou deixar o link aqui do Instagram dele, que lá vai ter conteúdos diários no Story, em breve no feed também, com muito conteúdo sobre fundos imobiliários. Mas vamos lá, tá? Vamos virar a página e vamos falar se o Iridium está barato ou não. Porque aqui no Clube do Valor a gente investe em fundos imobiliários baratos, que são os fundos imobiliários que muitas vezes estão fora do radar da maioria das pessoas, muitas vezes passam por um período impopular, que são justamente os fundos que, na nossa humilde opinião, são aqueles que tendem a pagar mais dividendos de forma consistente em prazos mais longos e que tendem a ter espaço para boas notícias, para a regressão à média aí que o José acabou de explicar. E aqui a gente tem uma filosofia de seleção de fundos imobiliários que é muito baseada na filosofia do investimento em valor. É uma filosofia muito famosa para investimentos em ações, que a gente trouxe todos os princípios para a seleção de fundos imobiliários. E aí, José, como é que funciona essa nossa metodologia? O que a gente faz antes, o que a gente faz depois? Quais tipos de fundos a gente olha? Enfim, faço a bola aí para ti e depois eu explico se o Iridium tá ou não dentro desses critérios. Então, a estratégia S-Rank, que é a estratégia que a gente usa para investir em fundos imobiliários, ela seleciona justamente os fundos imobiliários mais renegados da bolsa, se eu puder usar essa palavra, né? A gente passa uma série de filtros para filtrar todos os fundos que não atendem a algumas características que a gente busca. A gente passa filtro de liquidez para tirar os fundos que não são líquidos, filtro de estabilidade de dividendos para não pegar os fundos que não pagam dividendos de forma previsível, filtro de tipo para não investir em alguns tipos especiais de fundos imobiliários que a gente não investe de jeito nenhum, e filtro de idade também, que ajudam para a gente conseguir medir melhor a estabilidade de um determinado fundo imobiliário. Passados todos esses filtros, a gente então classifica eles com base em duas métricas. A gente pega ao mesmo tempo os fundos que sejam bons pagadores de dividendos, os melhores pagadores e de forma previsível por causa dos filtros que a gente passou, e também os fundos descontados de fato. A gente usa uma classificação de valor, uma relação de valor, para conseguir realmente comprar aqueles fundos imobiliários que são uma barganha comprar, que estão descontados em bolsa, que está ali com uma promoção na frente deles e que muitas vezes as pessoas renegam, muitas vezes as pessoas não compram esse tipo de fundos imobiliários.
Então, com essas duas classificações, a gente consegue pegar justamente o melhor dos dois mundos, os que pagam bem e os que estão, de fato, baratos, que têm margem para se valorizar em bolsa. Então a gente faz toda essa listagem, compra os 15 mais bem ranqueados e rebalanceamos essa carteira anualmente. Bom, e se você quiser ir além, né, nessa estratégia, também vou deixar o link aqui nos comentários, aqui em cima também, de uma aula do José explicando justamente como ela funciona, beleza? Então enquanto você vai lá se registrando nessa aula, vai lá seguir aqui o aprendizado, deixa eu te falar sobre o Iridium, sobre a ótica da nossa estratégia, sobre a ótica da estratégia S-Rank. Então vamos lá, como eu te falei, a mediana do dividend yield do Iridium é de 0,92%, ou seja, ele é um dos fundos que mais pagam dividendos atualmente. Porém, a gente não olha só para isso, a gente olha para a relação entre preço e valor, que aqui a gente expressa pelo múltiplo PVPA. E o PVPA do Iridium está na faixa de 1,2. O PVPA é 1,21. Ou seja, esse fundo imobiliário está sendo vendido por 21% a mais do que o valor de mercado atualizado dos ativos da carteira dele. Então lembra daquela carteira de fundos imobiliários, aquela parte da carteira do fundo que a gente mostrou, que investe em outros fundos imobiliários? Ó, essa lista aqui, ao comprar o Iridium, significa que você está levando todos esses fundos imobiliários pagando 21% a mais por eles do que você poderia pagar na própria bolsa. Ou seja, sendo totalmente específico aqui. Por conta dessas métricas, esse fundo passa longe dos 15 fundos da estratégia S-Rank. Ele é um fundo tratado como um fundo de alta qualidade pelo mercado e isso vai direto no seu preço. E na nossa visão quantitativa de mundo, o preço possivelmente está acima do seu real valor. Beleza? Isso não significa que esse fundo vai cair, vai despencar, nada disso. A gente não consegue prever o futuro, em especial de curto prazo. Mas eu sei que se eu comprar constantemente 15 fundos baratos, bem ranqueados nesse rank, a gente vai ter resultados bons no longo prazo. E é isso que interessa. Então se você gostou desse vídeo, te inscreve aqui no canal, clica no sininho e o próximo passo é a aula aí sobre a nossa estratégia. Grande abraço e até mais. Até mais.